Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13. Naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: "O noivo está chegando, venham se encontrar com ele." Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: "Deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando." "De jeito nenhum," responderam as moças ajuizadas. "O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar." Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: "Senhor, Senhor, nos deixe entrar." O noivo respondeu: "Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês." E Jesus terminou dizendo: "Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora." Esse texto que nós acabamos de ler faz parte daquilo que os estudiosos chamam do discurso escatológico de Jesus. Ele fala, e o contexto da sua fala é o da parousia, ou seja, da sua segunda vinda. Jesus tinha vindo, amando do Pai, tinha ensinado os seus discípulos, tinha pregado a mensagem do reino de Deus, e agora ele começa a preparar os seus discípulos para aquela que seria a sua segunda vinda, o seu retorno. Esse é o contexto desse texto que nós estamos lendo. E muitas vezes a gente pensa que quando se fala em escatologia é algo meio sem importância, é algo que não tem muito valor para a igreja, porque diz respeito às coisas que ainda vão acontecer, e portanto o próprio texto nos ensina que nós precisamos estar atentos, preparados, mas não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas é importante a gente perceber que, principalmente quando se fala em escatologia, há muita coisa absurda sendo ensinada nas igrejas. Eu vou te dar 2 exemplos aqui que eu presenciei, que já vi acontecer em outra época. Há anos atrás, eu não me lembro se era um pastor ou se era um presbítero, que ia de igreja em igreja, e ele tinha um painel muito grande que tomava toda a frente da igreja, e nesse painel tinha aquela figura do sonho de Daniel, de uma estátua que tinha a cabeça de um material, o peito e os braços de outro, a perna de outro, e os pés eram de barro. E aí então, naquele painel imenso, tinha a figura de uma pedra, que está no sonho de Daniel, que viria e bateria nos pés daquela estátua e ela seria destruída. E esse painel era usado para ensinar uma das teorias a respeito da escatologia, o chamado dispensacionalismo, que divide a história em etapas. Cada etapa serviu para uma coisa, e agora, segundo essa forma de pensar, nós estaríamos na última etapa, a etapa em que Jesus está quase chegando. Veja,
Perceba que de novo eu fiz menção aqui no texto de que Jesus diz: vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Mas aquela forma de compreensão vinha analisando cada um dos fatos da história e dizendo: tá vendo, ó, isso aqui já se cumpriu, aquilo já se cumpriu, aquilo ali também já está quase chegando. E, por incrível que pareça, o grande inimigo naquela estátua, segundo aquele pregador, era a União Soviética, e o grande inimigo a ser derrotado era o comunismo. Interessante, né? Como vira e mexe, o comunismo aparece como sendo um tipo de velho do saco, mulher de branco do banheiro, né? Sabe aquela coisa? Oh, fique com medo, porque pode acontecer. São os mitos urbanos que de tempos em tempos aparecem de novo, e naquela ideia a União Soviética seria destruída e Jesus então voltaria. Pois é, não existe mais União Soviética, Jesus não voltou, e tudo aquilo que foi previsto por aquela pregação baseada em dispensacionalismo simplesmente não funcionou. Isso não é novidade, e eu fiz menção que eu diria duas formas diferentes. Se você olhar para a história e começar a estudar a história da igreja, vai descobrir que durante a história da igreja foram marcadas mais de 200 datas de quando Jesus ia voltar. Agora está chegando, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Está aqui no texto obscuro de um profeta do Antigo Testamento que disse uma coisa aqui e quer dizer isso. Adivinha quem acertou? Ninguém. Nenhum. E aí então você pode dizer: mas pastor, por que você está falando tudo isso de um texto que fala a respeito de bodas? Esse é o contexto desse texto, é o discurso escatológico, e é importante a gente perceber que quando você tem uma má compreensão da escatologia, você pode fazer e dizer aquilo que você quiser, por mais absurdo e por mais antinatural que seja. Isso aconteceu na história da igreja, durante a sua história, durante os períodos da sua história. Gente que marcou data, gente que vendeu as propriedades porque Jesus ia vir no final de semana, e aí quando chegou na segunda-feira descobriu que Jesus não veio e ele não tinha mais nada, né? E teve que correr atrás para ver se conseguia anular aquilo que tinha feito. O texto aqui é um texto escatológico, se refere à segunda vinda de Jesus, e a cena que Jesus descreve é a de um casamento. Mas o texto fala de 10 moças, e essas 10 moças, nesse contexto da época de Jesus, eram as chamadas damas de honra, né? É muito comum a gente ver em algumas traduções, a tradução do Almeida fala isso, 10 virgens, né? Na realidade o significado da expressão ali significa que eram 10 moças que tinham a função de serem damas de honra no casamento da noiva, principalmente. As damas eram sempre ligadas à noiva. Naquela época, e no lugar em que Jesus está citando essa história, o casamento era chamado de patrilocal, ou seja, a noiva entrava no lar que o noivo tinha preparado, geralmente próximo da casa do pai do noivo. E o momento chave do casamento era quando o noivo ia buscar a noiva na casa da família da noiva, com os parentes dele, para conduzi-la para aquela que seria a casa dele e dela, a casa que ele tinha preparado. E é ali, nessa casa, preparada pelo noivo, que as moças, as damas de honra, estavam esperando o noivo chegar. E o texto nos diz que havia 2 tipos de moças: as sem juízo e as ajuizadas. E é interessante como é sempre assim no reino de Deus. Há gente consciente, há gente que sabe o que está fazendo, que entende o porquê que está participando de uma comunidade de fé, mas há também gente desligada,
E eu tenho que dizer que hoje tem até gente meio aloprada, né? Gente que não tem a menor noção do que está acontecendo, né? E aí quando você fala alguma coisa, é comigo? Tem a ver com o que isso? Tem gente que é assim, desleixada, desligada. Na época, Jesus vai falar a respeito também de 5 moças que eram ajuizadas e 5 que eram desligadas. As ajuizadas levaram óleo para a sua lamparina, e a tradução aí é muito ruim, né? Porque fora da casa não se usava a lamparina que usava dentro de casa. Se você usasse fora, ela ia se apagar. Era algo mais próximo do que fosse uma tocha, né? E que usava o óleo para manter a tocha acesa. Mas o texto está traduzido dessa forma: as ajuizadas levaram óleo para as suas tochas ou as suas lamparinas, as sem juízo não levaram. E aí você vê uma diferença entre quem é ajuizado e de quem é desligado: a atitude precavida, a antecipação de possíveis demoras do noivo. Quando você encontra alguém que é meio desleixado, você tem que lembrar que existe um noivo, porque ele nem presta mais atenção, ele está tão tomado com as suas próprias ideias, com seus problemas, com a família, com o trabalho, com os filhos, com os netos, seja lá com o que for, que ele não lembra mais que tem noivo e nem que ele faz parte dessa noiva que está sendo preparada. E aí, como era previsto pelas ajuizadas, o noivo demorou. E quando ele demorou, o que aconteceu? Elas cochilaram, todas, as ajuizadas e as desleixadas. Até as ajuizadas são afetadas pela demora do noivo. E aqui é importante fazer um destaque sobre uma expressão que aparece aqui no texto. Essa ideia de que o noivo demorou é usada por Jesus para explicar todo o contexto da história. Mas na compreensão dos judeus, na compreensão até mesmo daquela região, as coisas não funcionavam dessa forma. Ou seja, na sociedade mediterrânea, a hora certa, a hora da chegada do noivo, era sempre quando chegava a personagem importante. Portanto, a hora certa é quando o Messias chegar. Ele nem está demorando e nem vai adiantar. Jesus usa esse recurso para dizer: olha, o noivo demorou, e as mulheres perceberam que ele estava demorando e acabaram cochilando, e aí você vê uma diferença entre as precavidas e as não precavidas. E aí então chega o momento da chegada do noivo, à meia-noite, e há o anúncio da chegada do noivo. Elas, as damas de honra, devem ir ao seu encontro. Tinha chegado agora o momento mais importante do casamento para aquelas moças. Iam agora recepcionar e saudar o noivo. E agora era a hora de acender de novo as suas tochas. Mas as sem juízo não tinham mais o óleo. E aqui, obviamente, fica evidente a falta de antecipação e de preparo para um evento tão importante, que era justamente a chegada do noivo. No caso do que Jesus está ensinando, é o momento da sua vinda. E é interessante que os irmãos podem encontrar o próprio Jesus falando a respeito da sua vida, na continuação desse texto, Jesus dizendo: sabe como é que vai acontecer? Quando todo mundo estiver distraído, cuidando da própria vida, cuidando dos seus próprios negócios, e ninguém estiver prestando atenção, aí o noivo vai chegar. É assim que é a segunda vinda, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. E quando chega o noivo, as sem juízo queriam que as ajuizadas dividissem o óleo com elas. E não dividir o óleo não era egoísmo daquelas moças ajuizadas, era na verdade apenas a manutenção da sua atitude precavida. Se elas dividissem, ficariam todas de fora, nenhuma ia participar do casamento. E quando as sem juízo saem para comprar mais óleo, acabam ficando fora da festa, porque era assim que funcionava. O noivo chegava
e ele entrava com a noiva na casa que tinha sido preparada para isso, e as damas de honra entravam junto, e fechava-se a porta, e a festa acontecia dentro da casa. Mas as sem juízo tinham saído para comprar o óleo, e quando voltaram, a porta já estava fechada. E aqui há um aspecto muito importante que nos explica como é que funciona o reino de Deus. Uma vez fechada a porta, não se pode mais entrar. Esse é um aspecto importante do reino de Deus. No tempo atual, desde a ressurreição de Jesus, as portas estão abertas. Para quem quiser, para quem ouvir a mensagem, as portas do reino de Deus estão abertas. A mensagem está sendo proclamada desde lá. Mas está cheio de gente que hoje não tem a menor intenção de entrar nesse reino. Não tem nenhuma preocupação com isso. Mas o texto nos ensina, vai ter uma hora em que a porta vai fechar. E quando a porta fechar, não vai adiantar ficar gritando do lado de fora, porque a resposta do noivo vai ser: não conheço vocês não, não sei quem vocês são. E isso é uma lição importante desse texto, porque nos mostra que às vezes você está na igreja, você está na comunidade de fé, mas isso não significa que você está no reino de Deus. Porque no reino de Deus significa estar comprometido com o ensino de Jesus. Significa estar comprometido a seguir o seu exemplo, a tê-lo como modelo, a agir como ele agiria. Isso é fazer parte do reino de Deus. E olha, nós temos que reconhecer que hoje em dia é muito fácil ser parte de uma igreja. Tem igreja que só exige que você dê dinheiro. Tem outra igreja que só exige que você esteja presente. Tem outras que só exigem que você, pelo menos de vez em quando, esteja lá. Que você aprenda alguma coisa na escola dominical, que você aprenda alguma coisa a respeito da doutrina da igreja. É muito fácil ser membro da igreja. Mas a vida cristã, que é seguir o exemplo de Jesus, é algo que começa quando a gente conhece a Cristo e não tem mais fim. Eu sempre brinco com essa história na escola dominical. A escola dominical tem uma característica que não existe em nenhuma outra. Você já viu alguém que recebeu o diploma da escola dominical? Você está formado. Já viu alguém? Não tem. Você começa e não acaba mais. Mas como assim? Se a gente vai para a faculdade, você vai lá, estuda 3, 4, 5 anos, e alguns cursos até um pouco mais, porque tem isso, tem aquilo, tem que fazer especialização. Muito bem, chega um momento em que você está pronto. E na vida cristã? Tem começo, não tem diploma, né? E se tivesse um diploma, tinha que estar escrito assim: servo inútil, só fez o que devia. Que é o que a gente consegue no máximo, quando a gente é muito bem dedicado. Servo inútil, só fez o que devia. Nesse texto, em que Jesus fala do seu retorno, da parousia, a advertência que ele nos faz é bastante clara: fiquem vigiando. Fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual o dia e qual a hora. E estejam preparados como aquelas moças ajuizadas. Não sejam como as sem juízo. Está cheio de gente sem juízo nas igrejas. Não seja como eles. Seja alguém ajuizado. O reino de Deus, nesse texto, Jesus nos ensina, é de amor e é aberto a todos, mas o seu prazo se encerrará na vinda de Jesus. É preciso entrar nesse reino e manter-se vigilante na espera ativa da vinda de Cristo. Isso significa viver aqui, já antes que ele volte, a partir dos valores do reino em antecipação. Isso é que nós precisamos fazer. Isso é que o texto nos mostra. Esqueça essas teorias malucas da escatologia que usam hoje. Elas justificam as barbaridades mais incríveis na história, inclusive algo que está acontecendo no nosso momento atual.
na guerra do Hamas contra Israel. Tem gente dizendo que tem que acabar mesmo, sabe por quê? Porque já estava previsto lá, então Israel tem que fazer isso e tem que fazer, esqueça, isso é tudo bobagem. Aqueles que servem a Cristo precisam ter consciência de que a sua espera deve ser consciente, deve ser de alguém que está comprometido com os valores do reino de Deus. Seja essa a nossa atitude. Esqueça as teorias não servem para nada, elas só distorcem aquilo que a Escritura nos ensina. Que nós sejamos como as moças ajuizadas, e aí então nós vamos poder participar das bodas, participar da grande festa, que é reservada nesse momento com as portas abertas para todos, mas no momento em que fechar as portas apenas para aqueles que são seguidores de Jesus. Deus nos abençoe. Amém.